Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, dia 6 de junho, quarta-feira, terá início, a partir das 19 horas, com ato político, a abertura da 17ª Jornada de Agroecologia no Estado do Paraná. Esta abertura contará com Leonardo Boff, que é um teólogo e que muitos aqui conhecem, talvez alguns lembrem dele, inclusive esperando por horas para que pudesse ser autorizado a fazer uma visita ao presidente Lula há algum tempo atrás, coisa que aconteceu posteriormente. Mas o Leonardo Boff é uma das pessoas, uma das figuras mais emblemáticas no Brasil na luta pela agroecologia. Da mesma forma, Letícia Sabatella e outras pessoas estarão todos esses dias, dia 6, dia 7, no dia 8, sexta-feira, e finalmente no dia 9, fazendo debates a respeito de uma agricultura diferente dessa que nós temos. Uma agricultura, professor Lemos, que não tenha o veneno como principal, em alguns casos único, dos insumos utilizados para aumentar a produção. Que não tenha no agronegócio a sua principal referência, como tem muitas vezes aqueles que buscam apenas o lucro e que fazem da comida que todos nós ingerimos diariamente apenas mais um produto. Que não tenha a exploração do meio ambiente, a exploração de água principalmente, como sendo também algo feito com o objetivo de maximizar seus lucros. Num tempo em que as pessoas se perguntam qual será o futuro da humanidade, num tempo em que nós aqui temos feito debate, deputado Plauto, sobre o glifosato e as suas consequências para as crianças que já estão hoje, por conta, segundo alguns estudiosos deste produto químico, já estão sofrendo as consequências e temos um aumento do autismo por conta dele. No momento em que nós fazemos um debate sobre a devastação e que ontem os últimos dados mostraram que apenas na Amazônia foram 160 mil campos de futebol nos últimos anos, num tempo em que a violência aumenta consideravelmente no nosso país, a ponto de colocá-lo, como ontem já foi revelado, num ranking de 163 países, deputado Pérez, o Brasil ser o 106º em violência, num tempo em que jovens são mortos diariamente e que no Brasil nós temos um dos maiores índices de morte de jovens negros de periferia. De maneira geral, nós temos tido um índice piorado na violência no mundo todo. Um tempo em que o Brasil tem índices de morte e de violência semelhantes a países em guerra civil, e muitas dessas mortes feitas por falta de oportunidades, muitas dessas mortes feitas por absoluta falta de política pública, mas também muito disso pela estrutura social que nós temos no nosso país. Uma estrutura social que não permite que nós tenhamos uma desconcentração de renda e de terras, que nós tenhamos uma apropriação pela maioria da população dos bens produzidos por essa mesma população. A jornada de agroecologia é um respiro. É um respiro, inclusive, para aqueles que acham que a nossa sociedade não tem jeito e que o único jeito é aquele que está demonstrado diariamente nos jornais, é a violência, é a morte, é a exploração, é a desigualdade social. Aliás, sobre isso, vi ontem, deputado Pérez, uma matéria que me chamou muita atenção, feita e assinada pelo senhor Ricardo Lewandowski, onde ele fala sobre a presunção de inocência e a impossibilidade de nós termos a presunção de inocência quando temos 14 mil presos a mais desde o tempo em que o STF decidiu que, a partir do momento que um juiz de primeiro grau pudesse colocar as pessoas na prisão, elas não teriam direito a recorrer para o Supremo e que ficariam presas enquanto esse processo corria. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de termos 700 mil presos, 40% deles sem terem sido sequer julgados. Tempo em que a natureza é destruída diariamente e nós temos projetos hoje para ser votado, inclusive, no Congresso Nacional, aquele chamado pacote do veneno, e que irá impactar toda a nossa sociedade.
Então, este é um tempo em que, mais do que nunca, temos que fazer o debate sobre a Jornada da Ecologia. Temos que fazer o debate sobre esta que é, sem dúvida nenhuma, como eu falei aqui, um respiro e, de alguma forma, uma alternativa para aqueles que não querem, não devem e não precisam consumir, como nós consumimos no Paraná, 6,8 litros de veneno todos os anos. Um estado que é o terceiro maior consumidor de venenos, um estado em que temos uma grande quantidade de pessoas que ainda morrem por conta de agrotóxicos, que morrem e cometem também mortes por conta desse mesmo produto. A jornada, a 17ª Jornada da Ecologia é muito bem-vinda, porque ela irá debater as políticas públicas para a construção do projeto popular e soberano para a agricultura. Ela irá debater consequências dos agrotóxicos à saúde humana e à natureza. Irá ter plenárias, como a plenária estadual dos comitês populares para a democracia. E eu sempre falo aqui, deputado Pérez, que a Jornada da Ecologia ela é consequência, inclusive, das políticas adotadas pelo governo do ex-presidente Lula. A Jornada da Ecologia, para aqueles que não sabem ou que sabem, mas que não querem reconhecer, é consequência da política adotada pelo governo Lula, da compra direta, do programa da aquisição de alimentos, do programa Mais Alimentos, do programa dos tratores, dos programas que levaram ao campo um mínimo de dignidade, que levaram a luz, que levaram a internet, que levaram as condições de escola no campo, coisas que o deputado Pérez recentemente falou, nos parece que é extremamente importante, nós queremos fazer esse debate aqui, deputado Gilson. Fazendo inclusive uma comparação sobre esses 2 anos ou 3 anos do malfadado governo Temer, esse governo que agora diz que nós teremos que pagar 80 bilhões de reais por conta da crise gerada pela greve dos caminhoneiros. Nós não temos que pagar isso, porque esses valores serão pagos apenas para que a Petrobras continue mantendo os seus lucros estratosféricos para pagar dividendos aos acionistas que estão, na sua grande maioria, especulando na Bolsa de Valores. Nós precisamos, é o contrário, ter uma política voltada para o pequeno, para o micro e que não tem mais. Nós precisamos fazer esse comparativo, que às vezes as pessoas falam dos anos de 2003 a 2015, provavelmente sem conhecer o que foram esses anos, ou se conhecendo, procurando escamotear uma realidade que às vezes quer esquecer. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, é muito bem-vinda a Jornada da Ecologia que será aberta hoje no Teatro Guaíra. E faço aqui um convite a todos os deputados que queiram, deputado Rasca, Vossa Excelência, que é desta área e que certamente estará lá conosco, que queiram participar de um debate sobre uma sociedade com uma agricultura saudável, sem venenos e que esteja voltada para a vida. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.